vamos começar. Aí, Cláudio. Rafaela, vamos lá, vamos começar. Vamos começar nossa live de hoje. Celeste aí entrando, acenando. Vamos lá. A mais uma live hoje. Hoje tá muito interessante, gente. Hoje estamos falando. Olha aí a musiquinha tocando e vamos lá. Vamos chegar. Vamos lá. E desabafar. Boa noite, Céu. Boa noite. Vamos lá. Vamos esperando aí os nossos convidados chegar um pouquinho. Agradecendo logo de entrada a todos vocês que estão participando, que estão comigo aí nessas lives. Eu mesma me desafiei, né? Eu mesma me desafiei a mim própria. Olha que redundância. A estar realmente fazendo essas lives, estar passando meu conteúdo. E estou agradecendo a todos vocês que estão aí me seguindo. Vai ser realmente uma live maravilhosa. Vocês vão gostar do que eu vou estar falando sobre parar de olhar para o retrovisor. Então vamos aí. Ô, doutora Socorro, mais uma vez, muito agradecida chegando aí. Vamos lá, esperando um pouquinho aí. Isso. Vamos lá, aperta o coraçãozinho. Chama um aviãozinho, chama os colegas, chama outras pessoas também para participar da nossa live, que a gente vai... Estamos começando agora, vamos dar uns minutinhos para mais pessoas irem chegando e a gente ir conversando e falando, entendeu? Hoje vai ser muito importante. Boa noite, doutora Socorro. Muito bom aqui, prazer tê-la comigo aqui mais uma vez para a gente conversar mais um pouco aqui sobre auditoria. É sobre auditoria, mas é também sobre trabalho profissional, né? Para todos que podem usar os mesmos princípios, né? Os princípios são universais, podem ser usados para todos. Estou acompanhando, obrigada. Ó, gratidão, agradeço. Isso. É bastante interessante sim, Céu, esse tema de hoje, falando sobre parar de olhar para o retrovisor, né? Na vida é assim, às vezes a gente fica andando para frente e olhando para trás, né? Mas tem coisas que uma vez que é feita, ela não tem mais como voltar, né? Uma vez que foi lançada, a flecha lançada, a palavra falada, né? Tem coisas que, como foi feita, não tem mais como a gente voltar atrás. Então, aplicando este princípio na nossa profissão, é que nós viemos hoje fazer essa live, né? Clique um 10 aí, vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo está me ouvindo bem? Pra gente poder começar. Gemima entrou agora. Celeste, Socorro. Tá todo mundo me ouvindo bem? Jeff, isso. Clique aí um 10zinho no comentário. Comente aí pra poder ver se tá todo mundo ouvindo direitinho. Isso. Aperta o balãozinho. Aperta o aviãozinho. Chama outras pessoas também pra participar. Pra gente estar fazendo esse trabalho hoje. Então... já demos uns 4 minutinhos, mais um minutinho e a gente vai começar a falar efetivamente sobre o nosso assunto. Todo mundo me ouvindo bem, não é isso? A voz tá boa, o som tá bom. Então vamos lá. Veja bem, o tema de hoje, como já foi dito, é auditor, pare de olhar para o retrovisor, não é? E falando sobre olhar para frente, em sempre estar seguindo, sempre com seu objetivo, sempre focado, né? Me veio à mente uma pessoa que sempre vislumbrou o futuro, Charles Darwin. Ele foi o criador do jogo imobiliário, né? E exatamente ele criou este jogo imobiliário num momento de crise, no momento em que ele estava de crise, assim como estamos hoje, na crise de Nova York, pegando aquele mesmo gancho da nossa live de ontem, né? Com aquela crise de Nova York, em 1929, acometeu a todo mundo, o mundo todo. E este Charles, ele era um vendedor, e o que aconteceu? Ficou desempregado. Ele ficou desempregado, estava em crise, estava em casa com a família dele. E então, para passar o tempo, o que ele fazia? Ele inventava brincadeiras com os seus filhos, ficava brincando com seus filhos. E um certo dia, baseado em uma outra brincadeira que ele já jogava no trabalho, ele pegou a toalha da mesa da esposa e começou a brincar com seus filhos, desenhando nesta toalha da mesa
bancos, hotéis, casas. Ele fez aquele tabuleiro na toalha da mesa, falou as regras para os seus filhos que ele mesmo inventou e começaram a brincar ali entre eles. Os filhos deles gostaram. A esposa nem tanto, né? A esposa realmente não gostou muito da brincadeira, não. Mas, Lau, chegando aí, seja bem-vinda, Lau. Então, ele começou a brincar com seus filhos e os filhos gostaram daquela brincadeira feita na toalha da mesa da esposa. A partir daí, ele foi chamando vizinhos, amigos, parentes, e todo mundo foi jogando. E o que foi que ele fez nesse momento? Ele vislumbrou, neste momento de brincadeira, neste momento de crise, ele vislumbrou o quê? Uma possibilidade de empreendedorismo, uma possibilidade de estar ganhando dinheiro, porque ele estava desempregado. Então, o que ele faz? Ele anotou tudo direitinho, a ideia dele, e foi a uma empresa que vendia brinquedos de crianças, vendia jogos, achando que era a ideia mais mirabolante, a melhor ideia do mundo, aquele jogo dele. Que ele já tinha comprovado que as pessoas gostavam realmente do jogo dele. E o que é que vocês acham? Diga aí, será que a empresa comprou de primeira essa ideia dele, desse jogo, do jogo imobiliário? Eu estou falando do criador do jogo imobiliário. Será que de primeira o pessoal da indústria de brinquedos gostou deste brinquedo? O que é que vocês acham? Diga aí. Pois é, será que às vezes quando a gente tem assim, uma grande ideia, que a gente tem na nossa cabeça, é uma grande ideia, será que todo mundo compra a nossa ideia? Né? Acho que às vezes a ideia mirabolante só está na cabeça da gente, né? Então, ele foi realmente nessa empresa e não, o pessoal disse que não, que nada, jogo difícil. O jogo é muito difícil, complicado, cheio de regras. Esse jogo não vai dar certo. Foi isso que disseram para ele. E ele pegou o projeto dele, botou debaixo do braço e voltou para casa. Agora, será que ele desistiu por causa disso? Ele tinha vislumbrado o futuro. Ele tinha vislumbrado, ele disse, não, esse negócio vai dar certo. Ele continuou. O que foi que ele fez? Juntou com alguns amigos que queriam investir nele, que compraram a ideia dele. Juntou com alguns amigos e investiu. Eu mesmo vou fazer meu jogo. Fez o jogo e naquela região onde ele morava, ele começou a vender ali naquela região. Em pouco tempo, aquela região toda, já estava todo mundo jogando o jogo imobiliário, todo mundo queria. Ele não desistiu, exatamente, doutora Socorro, ele não desistiu. Olha o resultado desse, muito interessante, esse empreendedor. O resultado foi o seguinte, aquela empresa que não quis ele, que disse que o jogo era difícil, que não ia dar certo, quando começou e viu, disse, rapaz, tô perdendo dinheiro. Esse cara veio me vender essa ideia, eu não quis, o que é que tá acontecendo? Chama de novo ele, Charles, e faz uma proposta a ele. Então, lógico, nessa hora, ele realmente não pode ser orgulhoso, né? Porque entre uma grande empresa e ele sozinho, ele não ia conseguir competir, né? E então, ele faz a parceria, vende o projeto dele, e aí, o resultado, ele é o primeiro criador de um brinquedo, de jogo, que ficou milionário na história. O primeiro criador de brinquedo que ficou milionário. Este brinquedo dele, que é o jogo imobiliário, é vendido em 26 línguas diferentes, 80 países, e estima-se que umas 500 milhões de pessoas já jogaram esse jogo. Tá vendo? Então, disso aí me vem essa questão de não desistir na primeira vez, na segunda vez, dele vislumbrar o futuro, dele saber o que é que ele queria. Ele sabia o objetivo dele. Então, ele foi à frente, foi tocando até que deu certo. Não desistir até que dá certo. Sempre o quê? Olhando para frente. Que o nosso ponto é esse hoje. Da gente estar o quê? Sempre olhando, vislumbrando à frente. E isso, eu achei muito interessante, desde que eu vi essa história, achei muito interessante desse criador, que ele não desistiu de primeira. E ele vai e persiste até ganhar. E aí, vem a gente aqui para a nossa auditoria interna. Muitas vezes a auditoria ela é criticada por quê? Por tratar de assuntos já passados, exatamente por estar o quê? Conduzindo o carro
olhando para o retrovisor. É essa crítica que muitos fazem. Desse, poxa, a auditoria interna já vem analisando e olhando o quê? Assuntos que já passaram, entendeu? Que já passaram. Então, dá esta ideia errônea de como a auditoria trabalha. E assim, se a auditoria interna, a gente trabalha com análise de registros e tudo antigos, com recomendações, com históricos que já passaram, realmente o quadro é esse. O quadro é que nós não estamos no caminho certo, que nós precisamos fazer o quê? Olhar para a frente. A gente está aqui, ó, vamos olhar para frente, não ficar assim, né? Não tem condição, a gente tem que olhar para a frente. E assim é que nós podemos ver que quando a gente faz aquelas modificações, a gente está antenado e a gente vê como esse Charles, que conseguiu ver na crise uma oportunidade de estar mudando, de estar se reinventando, assim também somos nós. Numa oportunidade de crise, a auditoria interna, ela pôde se reinventar. Exatamente no momento em que teve uma reviravolta no cenário mundial de falências, de fraudes contábeis, de fraudes fiscais, a auditoria interna teve esta oportunidade de mudar de uma auditoria de conformidade para uma auditoria que tem esse caráter de sindicância, que tem esse caráter de polícia interna, aquele caráter que eu falei ontem com vocês. Na oportunidade de uma crise do nosso sistema, a auditoria interna teve essa oportunidade de quê? De mudar desse tipo de auditoria para uma auditoria baseada em riscos. É a auditoria baseada em riscos que vem tendo enfoque. Começou lá nos Estados Unidos, em 1985, com uma organização que eu já falei ontem, chamada COSO. Essa organização, ela veio exatamente para quê? Para dar uma maior credibilidade ao sistema financeiro, ao sistema onde as empresas estavam ali alicerçadas e mostrando isso, balanços fraudulentos, informações inverídicas. Então, quando isso acontece lá nos Estados Unidos, então vão se tomar medidas de controle para que isso não aconteça mais. E neste momento desta crise, surge uma auditoria interna diferente, diferenciada. Uma auditoria interna com este foco de que para frente, com esse foco de que a gente pode melhorar olhando para os problemas à frente e não ficar analisando registros e analisando históricos passados. Entendeu? Então, veio não só a COSO, como veio também uma lei que foi promulgada lá nos Estados Unidos, chamada a Lei Sarbanes-Oxley, apelidada de SOX, S-O-X. Esta lei foi criada lá também nos Estados Unidos, tudo que visando evitar o esvaziamento dos investimentos financeiros, a fuga dos aparentemente que estavam causando aquela fuga financeira, dar uma maior segurança à governança das empresas. Apareceu esta lei também. Então já temos a COSO, o comitê, já temos os SOX, que foram criadas, olha chegando aí, que foi criado para o quê? Para poder garantir essa questão financeira, garantir essa confiabilidade às empresas, que neste momento de crise, o quê? A confiabilidade dos investidores, o quê? Quem é que vai investir seu dinheiro? Quem é que vai investir seu dinheiro em empresas que estão falidas ou que estão com problemas? Boa noite. Ninguém vai investir, não é isso? Então, foram tomadas medidas para o quê? Dar esta confiança aos investidores lá nos Estados Unidos. Então, para poder dar essa garantia, surgiu o quê? A auditoria baseada em riscos, que vem, mais uma vez, identificar, priorizar a importância do gerenciamento, a eficiência, a eficácia dos controles e estabelece um novo paradigma para a auditoria interna. Uma auditoria que antes olhava para o retrovisor, agora pode fazer o quê? Olhar para frente, tendo um foco diferente do que tínhamos anteriormente. Então, antes, qual era o foco da auditoria? Por exemplo, no sistema de controle, o foco era o quê? Era o controle, né? E hoje nós podemos ter o foco no risco do negócio. O foco dos testes eram o quê? Atividades de controle.
Hoje nós testamos a mitigação do risco, quer dizer, como é que a empresa ela está gerenciando, ela está abordando o risco. O relatório, o foco dos relatórios antes era o quê? Era a adequação do controle interno. Hoje nós temos o quê? A adequação da mitigação do risco. E o resultado da auditoria, antes era um controle novo ou melhorado. Hoje nós temos o quê? É aquela visão holística, é a visão da empresa total, o que deve ser feito com aquele risco na empresa total. Então, essa mudança de foco fez uma total diferença para a auditoria interna neste momento. Possibilitou, abriu as portas para a auditoria interna parar de olhar para o retrovisor e olhar para frente. Por quê? Quando eu vejo que existe um risco, qual é o risco empresarial? Qual é o risco daquela empresa? Ela continuar ou ela não continuar? Quais são os riscos para a minha missão, para a minha visão, para o meu empreendimento? Quando eu trabalho nesse sentido, auditoria interna, gestores, a gente está olhando o quê? Para a frente. É por isso que no momento deste, né, eu vou definir um pouco de risco, porque eu vou falar um pouco mais de risco. Então, o que é um risco? O risco é um evento, pode ser um risco bom ou pode ser um risco ruim. Existe risco também de coisas boas. Quando a gente fala em empresarial, a gente foca no risco ruim, né? É o risco que pode atrapalhar qualquer evento, que pode atrapalhar a nossa empresa a atingir o objetivo. Esse é um risco que é o mais abordado dentro de uma... Isso, exatamente, olhar para frente. O risco, ele é isso, ele é o risco de dar errado, de a gente não conseguir atingir o nosso objetivo. Para a empresarial, esse é o risco que nós abordamos mais, né? Tem também uma parte muito interessante, onde a gente pode detectar esse risco, que é através da sintaxe do risco. Todo risco, ele não pode ser definido com uma palavra. Ele é definido dentro de um encadeamento que chama a sintaxe do risco, que é o quê? A causa, o evento e a consequência. Todo risco é descrito dessa maneira. Por exemplo, é claro que quando a gente já nasce com risco de morte, né? A gente nascemos, já estamos sofrendo risco. Porém, por exemplo, um beijo. Quando a gente beija, vocês sabiam que a gente corre um risco duplo? Diga aí o que é que vocês acham. Qual seria esse risco duplo de um beijo? Já pensaram sobre isso? Que quando a gente beija pode estar correndo esse risco? Veja bem. O risco, um beijo. Você pode estar correndo Quer correr o risco? Tá certo. Vamos ver. Exato. Causa, evento e consequência. O risco é assim. Então, por exemplo, se na hora do beijo a saliva é a causa, presente no beijo, que é o evento é o beijo, pode causar o quê? Pode causar uma doença. Também, os hormônios liberados no beijo, né? Os hormônios é a causa, o beijo sempre é o evento, pode causar o quê? A felicidade. Quando a gente beija, tem a dopamina, tem aquele todo estado de felicidade. Então, a gente se sente muito bem ao beijar. Então, um beijo pode nos trazer dois tipos de risco. Um risco bom e um risco ruim. Tá vendo? Numa empresa, por exemplo, neste momento que nós estamos vivendo agora, isso, o risco de se apaixonar. Exatamente. O risco de se apaixonar é um dos riscos que você corre ao beijar, não é isso? Se você beijou e gostou, corre o risco de se apaixonar. E se apaixonou, pronto, se apaixonou. Não é isso? Para uma empresa, o isolamento social, por exemplo, agora, foi a causa. O isolamento social. Provocou o quê? O trabalho home office. É o evento. E a consequência disso? Pode diminuir os custos da empresa com o trabalho de escritório. Aí é definido o risco, a causa, o evento e a consequência. Devido ao Covid, outro exemplo, devido ao Covid, que é a causa, o governador baixou um decreto. O evento foi esse, baixou o decreto, que poderá impactar nas receitas das empresas. Então, assim, sempre se define o risco assim, com a causa, o evento e a consequência. Dessa maneira, é bem fechado, a pessoa tem um entendimento do que é o risco dentro de uma empresa.
né? Sabendo que o risco pode ser tanto bom quanto ruim. Porém, o risco empresarial, o risco que a gente mais é temeroso, é que realmente venha a atrapalhar o objetivo da empresa de existir. Não só não só a COSO e a Lei SOX, que são medidas tomadas de maneira internacional, mas aqui no Brasil também. Neste momento, foram tomadas algumas medidas, como nós temos as próprias normas de contabilidade, que apresentam formas de trabalho para auditorias baseadas em risco, no sistema de controle interno, a NBC 16.8. Temos também a ISO 31000, que fala sobre gestão de riscos, né? Princípios e diretrizes. Nós tivemos a certificação nessa parte em auditoria baseada em riscos a partir da ISO. E tivemos também a Lei 13.306, que foi estabelecida aqui pelo governo depois do quê? Depois também de uma crise muito grande com a nossa empresa, a empresa do Brasil, a Petrobras. Que vocês vejam, uma empresa como a Petrobras, uma estatal desse porte, o impacto que isso, uma quebra da Petrobras, o impacto nacional que causa, né? Imagine, se vocês imaginar, do alto escalão até aquela moça da quentinha, do café, que entrava lá de manhã e vendia para o pessoal, o impacto que teve, né? Cidadezinhas que eram criadas em torno de refinarias. Então, o impacto realmente foi grande e a necessidade dessa lei 13.303 vir e falar sobre riscos e vir, para poder ajudar o Brasil realmente a melhorar nesse aspecto, a ter mais controle nesse aspecto, com uma gestão, uma governança, o risco e o compras. Aqui na Bahia, nós tivemos órgãos assim, exatamente, o impacto social foi muito grande, então foi preciso realmente medidas energéticas, medidas que realmente surtam efeito, né? Foram criadas medidas de controles, instâncias de controles diferentes que não existia, para poder se conseguir reter um pouco, se conseguir dar maior credibilidade para as empresas estatais aqui dentro do Brasil, devido a isso, né? Aqui na Bahia nós tivemos também ações da AGE, tivemos controladores internos que foram também criados, foram capacitados, controladores internos do Estado, para poder estar ajudando a toda essa sociedade. Assim, o objetivo principal dessa auditoria baseada em riscos é garantir os interessados, né? Tem a palavra inglesa meio mais stakeholders, que esses riscos estão sendo gerenciados adequadamente. Uma auditoria baseada em riscos tem essa finalidade, de garantir a todos os interessados na empresa de que realmente os riscos da empresa estão sendo gerenciados de maneira adequada. Então, você vê que a diferença é muito grande quando a gente pensa no tipo de auditoria que a gente fazia antes, a visão, o foco, para o tipo de auditoria que nós estamos sendo alertados e estamos sendo direcionados a fazer. Auditorias que realmente estejam utilizando assuntos do presente, vislumbrando o futuro, sempre focados no que é que pode acontecer, que a empresa ela venha realmente a falir, que ela venha a quebrar, o que é que pode atrapalhar a minha empresa. O foco da auditoria baseada em riscos é esse. E quando a gente faz esse estudo, essa análise visando o futuro, então o que acontece? A gente está sempre, não procurando o que já aconteceu. Como eu falei, tem coisas que passou. Você pode até ver, aconteceu isso que foi errado. Mas eu não via como mudar aquele quadro. Então, se a coisa... Porque o risco é o seguinte, quando o risco acontece, já não é mais um risco, já é um problema. O risco é uma coisa que a gente vislumbra que poderá acontecer. O risco é isso, a gente pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. O que é que eu vou fazer para isso não acontecer? Porque uma vez que o risco, o que a gente pensou, acontece, não é mais risco. Aí já é um problema. Entendeu? Então a gente vai trabalhando dessa maneira. E agora eu vou mostrar para vocês, eu aqui delineei 4 pontos de benefícios em se trabalhar em auditoria baseada em riscos. No USA só tem 4? Não.
eu achei que 4 pontos seria assim, os melhores, o que eu mais acredito que é um benefício real. Isso, exatamente, evitar o problema. O maior benefício de todos, assim, de uma auditoria baseada em riscos, eu acho, é exatamente focar no futuro e não no passado. Agrega valor à organização, né? Então a gente fica com o aspecto da inteireza da empresa de uma maneira de gestão. Para essa empresa continuar no futuro, o que eu preciso fazer hoje para a empresa continuar? Então, que ação eu devo tomar, que decisão eu devo tomar hoje para que continue, a empresa permaneça. Então, em auditoria, um maior benefício é esse, é de não estar olhando para o retrovisor, estar olhando para o quê? Para o futuro. A auditoria baseada em riscos dá essa possibilidade a nós, auditores. Um outro aspecto também que eu acho muito importante é que o auditor consegue identificar nos seus testes, nos seus controles, revisar os seus testes à luz de uma gestão de mitigação de riscos. Não é? Então, a gente vai lá, a gente detecta quais são os riscos. São esses. Quais são os controles que eu tenho para esse risco? São esses. Esses controles que existem hoje, realmente, eles são eficientes? Eles são eficazes? Existe? Não existe? Estão sendo aplicados? São análises que ajudam muito, ajudam demais. Então, às vezes, ainda não aconteceu. E a gente já está analisando o controle. Não tem controle, vamos botar um controle aqui. O controle existe, mas ainda não é apropriado, não é eficaz. Então, é um ganho para o trabalho do auditor, é um ganho para a empresa trabalhar desta forma, com este foco, com este objetivo. O ganho é muito grande. O terceiro ganho é exatamente essa quebra desse paradigma, dessa auditoria, né? Que a auditoria antes tinha, que só era o que? Uma auditoria de fiscalização, uma auditoria de ver o erro. Hoje não, nós vamos com esse outro aspecto, exato, da sustentabilidade, isso, do gerenciamento, isso, Celeste, do gerenciamento dos riscos, para a credibilidade junto com os interessados, exatamente. Obrigada, gente. Olha, às vezes eu estou aqui falando, me empolgo, mas eu sempre estou tentando olhar e ver e responder a vocês. Vocês estão ajudando muito. É isso mesmo. Toda essa questão dos riscos não é uma questão só da auditoria. Eu estou trazendo aqui a auditoria, que é onde eu trabalho, é onde eu tenho, mas é uma questão realmente de sustentabilidade de empresa. Uma coisa mesmo, a palavra é essa, holística. Ver o todo da empresa, não só nos auditores. E é isso que eu tento passar quando nós estamos indo a cada unidade, a cada setor, a gente explicar o que é risco às pessoas, aos outros colegas, explicar e como eles estão inseridos nisso. Porque cada um de nós, como diz o COSO, somos 3 linhas de defesa e cada um, o executor, quem faz a norma, todos nós estamos envolvidos nessa questão do risco da empresa. E esta empresa, ela mantém a todos nós. Essa empresa é interessada a todos nós. A quem trabalha, a quem faz a gestão, a quem é o acionista. Realmente o interesse é de todos. E essa auditoria nos dá isso. Essa questão de trabalhar com gestão de riscos. E a quarta, que eu trouxe aqui para a gente, é que a auditoria baseada em risco, ela dá ao auditor a oportunidade de verificar se os processos de negócio estão sob controles, não estão sob controles, né? É a análise do processo dos negócios. Isso aí também foi um ganho, assim, foi um ganho muito grande. Porque imagine que antes nós chegávamos em unidades, setores, enfim, como a auditoria pode ser em qualquer lugar da empresa, né? E era como se a gente pegasse a caixinha, né, a gaveta, abrimos a gaveta e a gente ficasse só vendo os problemas daquela gaveta. E a gente ficava ali, depois a gente emitia um relatório da gaveta. E quando a gente passou por uma auditoria baseada em risco, onde a gente teve que ter ideia de processo, a gente não passou a abrir uma gaveta, não. A gente vai abrindo gavetas. E onde é que está o processo? A gente vai abrindo gavetas, e a gente vai seguindo o processo, e aí a gente conseguiu ver, muitas vezes, quem está executando
não tem como consertar aquilo, não tem como resolver, as instâncias são diferentes, os processos, eles permeiam toda a empresa de maneiras diferentes. Então, o dono do processo às vezes está pensando que todas as unidades, ou todos os setores, ou todos estão seguindo daquela maneira que é para ser, e não está acontecendo isso, e então o resultado não pode ser o esperado, não é isso? Então, também foi um ganho muito grande. Isso foi um ganho muito grande, essa auditoria baseada em riscos, porque nos deu essa oportunidade disso, de estudar redes, processos, relações dentro da empresa. Exatamente, exatamente. Análise de processos, isso, exatamente. Embora, assim, o processo que a auditoria faz não é o processo de um setor como nós temos na nossa empresa, que tem um setor só que lida de processos. Mas é uma coisa, imagine, você chega na casa, né, auditoria, e a gente chega na casa de outra pessoa. Na casa de doutora Socorro, a gente chega lá e vou chegando, vou sentando, vou abrindo a porta, não pergunto nada a ela, meto a mão na geladeira, vou no quarto. Não é assim, não é? A pessoa que chega na casa de outro tem que fazer o quê? Tem que sentar, perguntar, dar boa noite, saber como é que é o procedimento, se pode ir ali, se não pode ir, o que é permitido fazer, o que não é permitido, é preciso fazer isso. E então, quando essa auditoria vem com essa visão de processo, é isso que a gente faz. A gente vai ao dono do processo, pergunta a ele o que é permitido fazer, o que é para fazer, quais são as normas, qual é a direção. Essa? Beleza. Vamos então pegar e ver como é que está sendo esse procedimento. Todo mundo está cumprindo isso? Para poder a gente ver se está cumprindo, se não está cumprindo. Como é que você controla isso, dono? O dono diz pra gente, eu controlo dessa maneira, olha, não está sendo suficiente. Está sendo suficiente, ó, tá ótimo, para o seu processo isso aqui está ótimo. E assim, realmente o ganho para a empresa dessa maneira foi espetacular. Foi espetacular, eu digo a vocês que realmente essa mudança, e foi muito bom para o valor agregado, foi muito bom a nossa entrega dessa maneira, e foi muito bom para a gente. Obrigada, doutor. Então foi muito bom pra gente essa questão dessa mudança. Foi maravilhoso pra gente, porque a gente passou a fazer o nosso trabalho de uma maneira diferente, de uma maneira que agrega valor. E quando a gente chega aos colegas, e não só isso, a gente está agregando e estamos disseminando esta cultura do risco, porque o risco é para todos. Como eu falei, o risco é para todos e o risco deve ser mitigado por todos. Todos devem mitigar o risco, porque se chega alguém e diz assim, esse documento me chega e me fala de boca, olha, esse documento tem que fazer isso aí, emite esse cheque aí. E eu simplesmente vou e emito, sem dizer, sem perguntar para que é, para quem que vai, quem é que pediu, faço uma solicitação, que são medidas de controle, isso vai ser realmente muito ruim para a empresa. Aqui dando um exemplo bem assim, tranquilo, sempre do dia a dia. Então, a pessoa que estará responsável por emitir um cheque, pela saída, por fazer um pagamento. Então, todos nós que somos empregados, todos nós que estamos, mesmo sendo uma atividade pequena, como eu expliquei ontem sobre o Trinteb, mesmo sendo uma peça pequena, pode causar um resultado grande. E se esse resultado grande for bom, ótimo. Mas se esse resultado, essa pequena coisa que a gente fez, pode causar também uma coisa muito séria. Nós temos de estar alertas para saber qual é o tipo de atividades, controles que nós temos de fazer, mesmo que sejamos pequenos, que a nossa atividade seja pequena e mesmo que não exista nenhuma norma grande da empresa. Mas é preciso cada um de nós saber o que é, ter o nosso senso ético, sermos pessoas éticas, sermos pessoas que realmente temos o comprometimento com a nossa empresa. É muito importante isso. Então, a gente também, a auditoria, fazendo essa parte de conscientização, essa parte de consultoria, temos levado essa ideia de risco, que é muito importante, essa ideia de que cada um faz parte do resultado da nossa empresa. Então, o ganho, realmente, de se trabalhar com uma auditoria baseada em risco, fez, assim, a mudança, digamos, de 180 graus. A gente estava indo numa direção e mudamos em 180 graus. Paramos de fazer o quê?
de olhar para o retrovisor. Você imagine você dirigindo uma estrada grande e ao invés de você olhar para frente, você fica olhando direto para o retrovisor assim. E o carro tá andando e você tá olhando, né? Será que a gente vai conseguir mesmo chegar no nosso objetivo? O que é que vocês acham? Se a gente vai conseguir chegar a este objetivo, se a gente estiver olhando para o retrovisor. E você veja, exatamente, saber qual é a metodologia, exatamente, é importante, Celeste, saber qual é a metodologia que vai ser usada para poder, você só vai conseguir chegar no lugar se você souber o que é que você quer chegar, o que é que você quer fazer, onde é que você quer ir. Aí você consegue chegar lá, utilizando a metodologia, utilizando os passos corretos. Então você consegue chegar lá. Mas se você não consegue, se você não sabe para onde quer chegar, então qualquer lugar pode ir, né? Temos que contratar essa consultoria, obrigada. Tenho estudado bastante, tenho me aprofundado. Foi um assunto que eu gostei, que eu me identifiquei, essa parte de risco. Então, realmente, inclusive, estou achando assim, realmente o valor agregado, né? O que a gente pode entregar para uma empresa muito maior, de maior. Isso, garantia isso. E o importante é que nessa parte não é só eu dei exemplo dos pequenos, mas o risco também é da alta administração. Quando faça isso aí, quando toma uma decisão que não é baseada nas estratégias, nos objetivos da empresa. O risco também é grande quando não se toma uma decisão dessa, entendeu? Então, o trabalho da auditoria também é chegar lá e dizer, doutor, aqui está, você pode até fazer, mas a gente analisou, isso, isso e isso. Então, o mais acertado é tomar tal decisão. Então, para poder o quê? Ajudar a alta administração, o conselho, a tomar decisões que realmente sejam boas, que não sejam no achômetro. Porque eu acho não, foi analisado, o risco é esse, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e toma decisões o quê? Acertadas para a empresa, entendeu? Essa é um dos nossos objetivos de agregar valor, de estar entregando um material que seja atual, que sirva para a empresa hoje. Não é um material do que já aconteceu, lá atrás não. Olha, acontecendo isso hoje. Então, você pode tomar essa decisão hoje que vai melhorar a empresa. E assim, a gente ir, a perenidade da nossa empresa, né? Que é o que todos nós queremos, a perenidade da nossa empresa, né? Então, foram 4 benefícios que eu aqui delineei para vocês de auditoria baseada em riscos, né? Que é focar sempre à frente, que são os processos, que são a metodologia holística, a visão que a auditoria ficou baseada num todo. Então, foi isso aí que eu vim trazer para vocês, falando sempre que da nossa visão de frente, de mundo, que é importante para nossas empresas, é importante para nós, é importante para a gente também, enquanto família. A gente sempre está vendo se nossas ações, o que é que a gente pode fazer para que a nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, eles estejam sempre de uma maneira boa. Nossas ações, elas podem estar também fazendo bem ou mal para aqueles que estão ao nosso redor. Então, a gente tem que analisar as nossas decisões, analisar o que é que nós estamos fazendo hoje. Eu selecionei aqui uma parte de uma música que eu achei muito interessante para o nosso tema de hoje, que vem falando, foi da roqueira baiana Pitty, Semana que Vem. Olha que interessante, eu vou ler aqui para vocês, muito atual. E olha o que é que diz. No mês que vem, tudo vai melhorar. Só mais alguns anos e o mundo vai mudar. Ainda temos tempo até tudo explodir. Quem sabe quanto vai durar? Não deixe nada para depois. Não deixe o tempo passar. Não deixe nada para a semana que vem. Porque semana que vem pode nem chegar. Tá vendo? Exatamente o tempo que nós temos. O nome da música é uma música, Semana que Vem, da roqueira baiana Pitty, e diz isso, que não deixemos nada para depois, porque semana que vem pode nem chegar. Então vamos lá, gente, vamos fazer acontecer, vamos fazer mudar, vamos ver o que é que nós podemos contribuir
entre nós, nosso trabalho, cada um no seu trabalho, contribuindo para um todo. E vamos aí fazer o nosso melhor. Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Vou parar um pouquinho aqui para, ó, tirem aí, dê um print da tela. Pronto. Deu print aí? Pronto, isso, Gemima. Fazer sempre o nosso melhor. Fazer sempre o nosso melhor. É como eu falei, sempre mirar no quê? Mirar, ó, no topo. Nada de mediocridade, nada de ir lá embaixo, ó. Sempre mirar no topo. Isso, positividade, amor. Obrigada, doutor. Amanhã temos mais. Eu estou com o propósito de fazer 10 lives. Então, eu estou com o propósito de dividir o meu material e estou fazendo. Amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos mais uma vez nos encontrar, seguindo um pouquinho mais sobre outras partes de auditoria baseada em riscos. Porque hoje eu dei uma visão geral do nosso propósito, dos paradigmas, do que a gente pode estar ganhando, nossos ganhos, benefícios de uma auditoria baseada em riscos. Mas amanhã eu vou descrever mais, passo a passo, como é que a gente pode implementar, como está sendo implementada essa auditoria baseada em riscos nas auditorias internas aqui do Brasil. Então, boa noite a todos, obrigada, gratidão, ó. Beijo no coração de vocês. Até amanhã. Amanhã estaremos de volta aqui às 20 horas. Tá certo? Espero todos vocês aqui amanhã. Beijo. Tchau, tchau.